Oi pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo para discutir um pouquinho de maneira introdutória os textos do Marcelo Basile, Projetos de Brasil e Construção Nacional na Imprensa Fluminense, de 1831 a 1835, e o texto escrito pelo Christian Lynch, O Pensamento Conservador e Ibero-Americano na Era das Independências, de 1808 a 1850. São textos que dialogam entre si, vocês devem ter percebido isso no processo de leitura e fichamento desses textos para escrever o estudo dirigido. Só que o diferencial do texto do Marcelo Basile é que ele aborda com mais profundidade essa discussão sobre os projetos dos grupos liberais, né? Os liberais radicais e moderados, que na definição do Christian Lynch varia um pouco. Ele chama os radicais de liberais de esquerda e os moderados de liberais de direita, tendo em vista essa divisão do campo político entre esquerda e direita. Pois bem, o Marcelo Basile, diferente do Christian Lynch, ele é historiador, formado pela UFRJ, dá aula na Rural, no campus lá de Nova Iguaçu. Já o Christian Lynch é doutor em ciência política, dá aula no IUPERJ, antigo IUPERJ, atual IESP da UERJ, é pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa, também é professor na pós-graduação da Veiga de Almeida. E são textos que ajudam a gente a entender um pouco desses embates entre liberais e conservadores, ajuda a gente a entender como que uma parte dos liberais moderados ou de direita acaba se alinhando com os conservadores, e ajuda também a entender os motivos de liberais moderados e conservadores rejeitarem tanto as propostas dos liberais radicais, né? Principalmente no que tange à cidadania política, social e ao modelo político e institucional, assim instaurado no Brasil a partir do processo de independência. Pois bem, no caso do texto do Marcelo Basile, ele usa como fontes principalmente jornais que eram controlados e que eram os principais veículos de comunicação da época dos grupos políticos. Nesse caso, dos liberais moderados, liberais radicais ou exaltados, tanto faz, e dos caramurus, que a gente pode adotar como conservadores também, né? Ou, nesse caso específico, restauradores, que reclamavam a restauração do poder imperial. Pois bem, o Marcelo Basile ele começa o texto já tratando do contexto histórico, né, marcado por revoltas, por conflitos políticos entre esses grupos, pela tentativa de impor determinado projeto de nação a orientar os caminhos da política brasileira na década de 30 e 40, e ele trata da justificativa, né, de se utilizar a imprensa como fonte nesse trabalho. Haja vista que naquela época não existia internet, não existia televisão, não existia ainda rádio, então a imprensa, sobretudo os jornais e os folhetos, eram tratados como os principais meios de comunicação utilizados por esses grupos para poder propagar suas ideias e convencer as pessoas de que o seu projeto político era o mais legítimo ou era o mais satisfatório para ser instaurado no Brasil. Ele também lança uma tese, Marcelo Basile, de que os antagonismos, os conflitos entre esses grupos, eles não questionavam a causa nacional em si. E muito pelo contrário. Impressos em jornais e folhetos, esses projetos políticos, as ideias políticas que cada grupo defendia, na verdade, reforçavam a causa nacional, né? A causa nacional
a independência do Brasil não era em nenhum momento colocada em questão. A questão era sob quais princípios e referências iria se estabelecer esse projeto de nação e como deveriam ser encaminhadas as reformas, né, que deveriam ser feitas a partir do momento em que as elites políticas precisam criar um Estado nacional, né, saindo da tutela de Portugal, da sua antiga metrópole. Beleza, então você tem ali na análise do Marcelo Basile uma divisão bem organizada do texto dele. É um texto que é fácil de ler nesse sentido, ele é bem esquematizado, bem organizado. A meu ver, não é uma leitura difícil, né, diferente de outros textos. E aí ele vai organizar o texto dele da seguinte forma. Primeiro ele analisa a nação moderada, ou seja, como os liberais moderados pensavam o Brasil e qual era o projeto político que eles defendiam para o Brasil. Vocês vão perceber que o autor situa cada grupo dentro do espaço político brasileiro. Então ele trabalha, assim como um Lynch, com essa ideia de centro, direita e esquerda. Os liberais moderados, então, ocupariam aí uma posição de centro no campo político brasileiro, com os exaltados mais à esquerda e os conservadores ou caramurus à direita. Logo depois da nação moderada, o Basile vai apresentar a nação pensada pelos exaltados e, por último, a nação caramuru. Em todos esses casos, vocês devem ter percebido isso no texto que foi escaneado, o Marcelo Basile ele identifica quem compunha a nação, qual era o conceito de nação que cada um desse grupo defendia, o conceito de cidadania, que eu pedi para vocês identificarem, discutirem no estudo dirigido, o conceito de povo, que está muito associado ao conceito de cidadania. A noção de desigualdade também é muito importante, sobretudo para identificar as diferenças entre liberais moderados, conservadores, de um lado, e liberais radicais, de outro. E também o modelo político e o sistema de governo, que vocês também devem ter percebido que é diferente. Mas dá para a gente identificar muitas aproximações entre liberais moderados e caramurus, né? Tanto no quesito da representação do povo, né? A gente tem de um lado o povo que assume nessa conceituação um caráter positivo e superior, e de outro lado a plebe, né? O povo seriam aquelas pessoas proprietárias, com posses, pessoas instruídas e que tinham, portanto, o direito de participar da política, que eram chamados a boa sociedade, nas palavras da época, e também os cidadãos ativos, né? Cidadãos ativos porque participavam da política. De outro lado, a gente teria a plebe. A plebe já é aquela parte da sociedade, digamos assim, com menos poder, né? Que não participava da política, representada como uma massa desorganizada, pobre, ignorante, acostumada à desordem, que viveria distante das leis e dos bons costumes e que não teria o direito de participar. E aí, nesse caso, a gente tem uma concepção de povo que é excludente, hierárquica e desigual, que reafirma antigas hierarquias do período colonial brasileiro e que está muito vinculada a uma concepção de cidadania que também é desigual e excludente, né? Que é essa do cidadão ativo, do cidadão passivo ou inativo, não tem importância mudar esse termo, que não tinha direito de participar. E aí você tem mulheres, você tem as pessoas pobres, principalmente, você tem, por exemplo, ex-escravos, pessoas libertas, que apesar de terem direito de ir e vir, né, direitos civis, não tinham direito de participação.
E abaixo dessas duas camadas, né, de cidadãos ativos e cidadãos passivos, você teria os não cidadãos, que é toda a população escrava do Brasil imperial. Então, tanto a concepção de povo como a concepção de cidadania dos liberais moderados e dos caramurus seria marcada por essa distinção e essa hierarquização entre os grupos sociais. E daí advém justamente essa concepção também excludente de desigualdade, né? Que, na opinião de alguns autores, como Norberto Bobbio, é justamente o que demarca a divisão entre esquerda e direita. No texto, vocês devem ter percebido que tanto liberais moderados como caramurus defendem a naturalização das desigualdades. Os homens teriam sido feitos todos por Deus, com talentos próprios e qualidades diferentes. E o seu sucesso ou o seu fracasso na sociedade seria fruto meramente do seu esforço individual, cabendo então a livre iniciativa ou a meritocracia, nos termos de hoje, né? O sucesso ou não dessa pessoa, a possibilidade ou não dela ascender socialmente. Então, esses grupos mais à direita, caramurus e liberais moderados, eles tinham essa concepção de que o Estado não deveria mexer nessas desigualdades. Não deveria, por exemplo, lutar por distribuição de renda, distribuição de terras, por igualdade social. E daí a diferença tão grande, tão contrastante entre esses grupos, esses dois grupos, um mais ao centro, outro mais à direita, e os liberais radicais, né, que já tinham uma concepção mais universalizante de direitos sociais, de direitos políticos. Os liberais exaltados, em particular, tinham uma visão mais, digamos assim, socializante, né, das riquezas, não socialista, mas no sentido de promover maior igualdade social. A igualdade não deveria, no seu entendimento, ficar restrita ao plano jurídico, também deveria alcançar o plano político e social. E daí eles defenderem um projeto político mais extensivo no campo dos direitos, né? Tanto nos direitos sociais como nos direitos políticos. Em termos de sistema político, né, de modelo político e sistema de governo, liberais moderados e caramurus também tinham uma aproximação muito grande, defendiam um modelo de monarquia constitucional. O que mudava nesse aspecto era o grau de descentralização ou centralização, que variava no caso dos liberais moderados, e no caso dos caramurus já era mais pró-centralização. Isso aí também foi algo que eu vi que vocês confundiram um pouco no estudo dirigido. Mas não tem problema. Diferente desses dois grupos, os liberais radicais já defendiam a república, defendiam o federalismo, que era também uma pauta dos liberais moderados, uma parte dos liberais moderados, que defendiam maior autonomia local, defendiam, por exemplo, a manutenção de assembleias legislativas ao nível provincial, né, que tivessem uma certa autonomia em relação ao governo centralizado no Rio de Janeiro. Então aí a gente vê também, principalmente na nação pensada pelos exaltados, um modelo político mais descentralizado em comparação principalmente com os caramurus. Bom, o texto do Marcelo Basile tem muito diálogo com o texto do Christian Lynch, principalmente porque ele mostra essas semelhanças entre liberais de direita, nos termos do Christian Lynch, e os conservadores, né? O Christian ele discute um pouco essa visão negativa que tem acerca do conservadorismo em toda a América Ibérica, e aí América Ibérica, entenda-se América Hispânica, né? Antigas colônias da Espanha aqui na América, e América Portuguesa, nesse caso o Brasil.
havia uma visão muito negativa sobre o conservadorismo, principalmente porque o conservadorismo ele é associado a uma recuperação de um passado idealizado, de uma idade de ouro, né, muito entre aspas. E no Brasil e nas colônias também da Espanha, o passado era associado ao período colonial, né? Então, nesse processo de construção de nações independentes, acabou que o conceito de conservadorismo ele assumiu um caráter um tanto negativo, na medida em que a valorização do passado implicava numa certa valorização ou uma conivência com o pacto colonial. De qualquer maneira, o autor também discute e distingue legitimismo do conservadorismo, legitimismo de origem francesa, né, uma ideologia reacionária de origem francesa, que reagia principalmente ao pensamento iluminista, às ideias de progresso e de razão, defendendo uma recuperação do poder e da hegemonia da Igreja Católica, defendendo a restauração do absolutismo monárquico. E aí você tem essa distinção, né, entre legitimistas e conservadores. Os conservadores eles não eram totalmente contrários a que se adotasse uma monarquia constitucional. Na verdade, era esse modelo que eles estavam defendendo em toda a América Ibérica. O problema dos conservadores era justamente frear ou limitar o alcance das mudanças que ocorreriam em meio e durante, ou melhor, em meio e após esse processo de emancipação política. A gente sabe que a Revolução Francesa, onde nasce, né, o legitimismo, abalou todos os alicerces da sociedade, acabou com aquela divisão secular da sociedade de três ordens, dos que trabalham, rezam e batalham, e propôs uma sociedade baseada em certos direitos universais, né, como a vida, a liberdade, a propriedade, a felicidade. E os conservadores eles tentaram justamente se adaptar a esse período de mudanças, combinando elementos do legitimismo, combinando a defesa das tradições e dos valores cristãos, combinando a defesa de uma certa preeminência da Igreja Católica em relação a outras religiões, combinando a manutenção das antigas hierarquias sociais com as mudanças propostas pelo liberalismo, principalmente no que tange ao constitucionalismo, né, a garantia de direitos em lei e a edificação de instituições de instituições representativas e da separação também dos três poderes, né, que até então não existia. Então, você tem ali no conservadorismo, que ganha muito mais força no Brasil do que o legitimismo, uma tentativa justamente de combinar, né, elementos da antiga ordem, do sistema colonial, do antigo regime, com elementos desse mundo, digamos, moderno que está sendo construído e impulsionado pelas ideias liberais. Beleza. Uma questão que eu coloquei no estudo dirigido e que vocês, alguns acertaram em cheio a questão, outros acabaram se perdendo nela, não é uma questão tão fácil, acredito, que é como que os conservadores brasileiros lidaram, né, com as reformas e com a questão das mudanças sociais. O ponto não é que os conservadores rejeitavam toda e qualquer proposta de mudança ou reforma, apesar deles preferirem manter a Constituição como estava, justamente para manter os privilégios daquela sociedade. A questão é que eles tentavam justificar sob quais circunstâncias deveriam ocorrer essas mudanças. Então vocês vão identificar no texto do Lynch argumentos a favor da manutenção das tradições, a favor também do respeito à experiência acumulada e do caráter moderado e gradual das mudanças.
Ou seja, quando fossem propostas mudanças na Constituição que atingissem os planos político, econômico ou social, segundo os conservadores, essas mudanças teriam que respeitar as tradições do povo brasileiro, deveriam também assumir um caráter que não alterasse tanto as hierarquias sociais, a estrutura da sociedade, e que tivessem também esse caráter de não operar muitas rupturas com o passado, né? A Revolução Francesa ela é reconhecida justamente por operar uma ruptura muito grande com o passado. E daí a Revolução Francesa permitir a reconceituação do conceito de revolução, que passa a implicar nesses processos violentos de transformação das sociedades. Então os conservadores eles rejeitavam esses processos mais violentos de ruptura com o passado. No seu lugar eles adotavam a tese de que as mudanças tinham que assumir um caráter pacífico, ordeiro, gradual e moderado. Esse é o ponto que eu estava querendo alcançar no estudo dirigido. E é justamente aí que a gente vê a aproximação com os liberais, né? Liberais e conservadores. Os liberais de direita eles também rejeitavam essas mudanças bruscas, eles também rejeitavam a ampliação dos direitos políticos para a plebe, né? Rejeitavam também a questão da democracia, que nesse momento ainda estava começando a ganhar corpo, né? E já ganhou um pouco mais de corpo a partir da segunda metade do século XIX. E foi justamente por isso que os liberais de direita ou moderados acabaram se aliando aos conservadores para poder frear o projeto político proposto pelos liberais de esquerda, que tentava combinar ali um modelo de federalismo, republicanismo e democracia. E essa é a tônica da política brasileira na primeira metade do século XIX, né? É a disputa entre esses três grupos políticos, muito bem identificada pelo Marcelo Basile, seguida da aliança entre liberais de direita e conservadores ali entre a década de 40 e a de 50, que já foi identificada mais no texto do Christian Lynch. E aí a gente vê justamente que existia uma pluralidade de conservadorismos, né? Existia esse conservadorismo que tentava combinar elementos da antiga ordem, do antigo regime, com o liberalismo. E aí esse conservadorismo prevaleceu no Brasil e em outras nações americanas. E no caso do liberalismo você tinha também pelo menos duas leituras predominantes, uma mais à esquerda, exaltada, outra mais à direita, moderada, que prescreviam também diferentes modelos de cidadania, de participação, diferentes valorações sobre o conceito de desigualdade, diferentes perspectivas de modelo político, sistema de governo, e que acabaram entrando em confronto, né, com a predominância dos liberais moderados e dos conservadores. A ideia, então, é justamente a gente ter em vista essas diferenças entre os liberalismos e identificar quais aspectos desse projeto político liberal moderado e Caramuru permitiram essa aproximação entre esses dois grupos, né, que se tornaram, digamos assim, hegemônicos por volta de meados do século XIX, quando o plano político alcançou certa estabilidade, foram debeladas todas as revoltas regenciais e o Estado brasileiro finalmente ganhou corpo e conseguiu impor determinado projeto de Brasil.